tunelamento é um fenômeno restrito ao domínio quântico. O que é tunelamento? É a ideia de ter uma espécie de um túnel, uma passagem, de tal forma que sem esse túnel não seria possível chegar até o outro lado de uma barreira, por exemplo. O que significa uma barreira para uma partícula que se move sujeita à ação de uma força externa? Vamos considerar aqui um exemplo bem simples para que a gente entenda. Eu tenho aqui uma energia potencial tal que U de x é igual a U0 para módulo de x menor do que A. A é um valor associado a um comprimento. No caso, nós poderíamos pensar em 2A como sendo a largura dessa barreira aqui. Por que uma barreira? Se a energia de uma partícula for menor do que o zero, se a energia for menor do que o zero, de acordo com a física clássica, uma partícula vindo da direita chegaria até este ponto e, não tendo energia para pular a barreira de potencial, não tendo energia, ela volta sobre si mesma. Na física clássica, a coisa é bem simples. Não tendo energia suficiente, a partícula nunca pode estar desse outro lado. Ora, na física quântica, existe uma probabilidade pequena muitas vezes, mas ainda assim uma probabilidade, da partícula passar por essa barreira, é o que chamamos de efeito túnel. De forma que, mesmo no caso em que ela tem uma energia menor do que a altura máxima da barreira de potencial, ela ainda pode ser encontrada aqui. Ela passou como se houvesse ali um túnel. Por isso que se chama efeito túnel, tunelamento. Uma partícula, de acordo com uma física clássica, não tendo energia, ela volta. Nunca está aqui. Na física quântica, existe uma pequena probabilidade dela se encontrar nessa região aqui. Este é o efeito conhecido como efeito túnel. E o interesse é o de determinar a probabilidade de transmissão, poderíamos chamar assim, né? Ou seja, qual é a probabilidade dela se encontrar deste lado? Apesar de não ter energia suficiente dentro do contexto clássico. Ora, nós vamos encaminhar a solução deste problema, e é claro que
em último caso, explicando, né, os vários passos, mas nem sem fazê-los, né, explicitamente. Isso está no texto, né? O que a gente vai fazer aqui é encaminhar a solução deste problema, né? Em primeiro lugar, eu quero apresentar a solução, né, em termos da função de onda, né? Ora, veja-se que eu tenho aqui 3 regiões. A região da barreira é a região 2. A região antes da barreira é a região 1. E depois da barreira, a região 3. Ora, a função de onda na região 1, eu posso escrever como uma superposição de 2 ondas. Aqui eu estou deixando de lado a dependência com o tempo, então seria melhor aqui especificar que eu estou preocupado apenas, né, com uma dependência com x. A dependência com o tempo, né, eu coloco aqui, por exemplo, e elevado a menos i vezes z, né, dividido por h cortado vezes o t, né, se eu quiser. Mas eu não vou estar preocupado com uma dependência temporal, né. O fato é que eu estou buscando soluções, né, do tipo ondas estacionárias e sempre com a mesma energia. Então, não é importante esse fator aqui, porque ele é comum a todas as soluções, quer seja na região 1, na região 2 ou na região 3, né? O fato é que na região 1, a partícula ou a onda, porque nós estamos falando agora de física ondulatória, de forma que na região 1 nós temos 2 ondas, né, para descrever a situação na qual eu tenha uma onda incidente e eu tenho também uma onda refletida, porque existe a possibilidade dela vir e voltar, né? De forma que é exatamente como no caso clássico, a partícula vem e a partícula volta, que eu estou falando de ondas, tá? De forma que eu tenho uma onda que se propaga para a direita e essa onda nós escrevemos sob a forma e elevado a i kx dividido por h cortado, né? K é o momento, né, da partícula. Estamos aqui utilizando a letra K, mas ela poderia ser utilizado P, às vezes é até melhor, mas vamos utilizar K, né? K elevado a i kx sobre h cortado, mais B vezes E elevado a menos i kx sobre h cortado, de forma que é fácil verificar que esta função de onda de fato satisfaz a equação de Schrödinger, desde que a energia seja dada por K ao quadrado dividido por 2m, né? De forma que eu tenho aqui a solução para a região 1. No caso da região 1, nós estamos falando de 2 ondas, tá? Uma incidente e uma outra refletida. Vamos lembrar sempre desses nomes aqui, né?
uma incidente e uma outra onda refletida. Então, na região 1, eu tenho estas duas possibilidades, né? Uma onda incidente, uma onda refletida. Portanto, a solução mais geral, e é fácil verificar isto, né, da equação de Schrödinger é desta forma aqui. Na região 2, por outro lado, nós podemos verificar isto facilmente, né? Nós temos uma solução da forma ψ2, porque estamos falando da região 2 agora, ψ2, né, de x é igual a c vezes e elevado a k. Vamos chamar aqui de k agora, e não de k, x sobre h cortado, mais d vezes e elevado a menos k vezes x dividido por h cortado. Veja que agora eu não tenho mais uma onda do tipo onda plana. Eu tenho uma solução que ou cresce exponencialmente com x e uma que decresce exponencialmente com x. Isto vem do fato de que esta região, né, nessa região, a energia é menor do que o zero, que é a altura da barreira. Consequentemente, este kappa que está aqui é igual, ou tem uma expressão semelhante a esta aqui, onde kappa ao quadrado é igual a 2 vezes m vezes o zero menos e. De forma que eu tenho nessa região, como é uma região que classicamente é proibida, em princípio eu tenho uma probabilidade de encontrar a partícula nessa região aqui. É claro que essa probabilidade, né, eu vou determinar a partir do módulo de ψ2 de x ao quadrado, né. Finalmente, na região 3, né, eu vou ter uma outra solução, mas, em princípio, essa solução pode ser da forma e vezes e elevado a i kx, é o mesmo k, x sobre h cortado. Nessa região a partícula se encontra livre, ou seja, a energia potencial é igual a zero, não existem forças agindo sobre a partícula, de forma que é da forma elevado a i kx sobre h cortado, a solução mais geral possível, né? Mais f vezes e elevado a menos i h cortado, ou melhor, e elevado a menos i k vezes x dividido por h cortado. Ora, pensando numa onda que incide sobre a barreira, esta onda pode ter uma componente dela refletida e uma componente transmitida. Então, nessas circunstâncias, essa solução aqui não é uma solução aceitável, né? Não é uma solução fisicamente aceitável. Essa onda aqui, por outro lado, é a onda transmitida. Muito bem. Como é que eu determino
essas constantes A, B, C, D e E, a partir das condições de contorno. Na verdade, o que nós devemos impor é que em x igual a menos A, eu vou ter que psi 1 de x igual a A ou melhor, menos A é igual a psi 2 de menos A. A derivada da função de onda também é contínua, porque isso aqui corresponde à condição de que a função de onda é contínua em x igual a menos A. É claro que eu vou fazer também a mesma coisa, vou impor a condição em x igual a A, ou seja, psi de psi2 de A é igual a psi3 de A. Então, temos aqui as condições de contorno. Esta aqui é a condição para a continuidade da função de onda para x igual a menos A. Esta aqui é a continuidade da função de onda para x igual a mais A. Ora, o que nós deduzimos a partir daqui? Ora, em primeiro lugar, eu tenho que A vezes E elevado a menos I K A sobre H cortado, mais B vezes E elevado a I vezes K vezes A dividido por H cortado é igual, agora que eu tenho psi2 de menos A, é igual a C vezes E elevado a K vezes x igual a menos A, portanto, menos KA sobre H cortado, mais D vezes E a KA sobre H cortado. Veja-se que eu só levei em conta a continuidade da função de onda, mas agora eu devo também levar em conta, e eu aqui só levei em conta este primeiro termo, devo fazer a mesma coisa para este segundo termo. Veja que isto aqui eu escrevi apenas essa condição de contorno. Tenho que escrever uma condição de contorno semelhante a esta para x igual a mais A. Como resultado disso, eu vou obter aqui uma equação, aqui uma outra equação, duas equações. Duas equações. Ora, devo levar em conta também a condição da continuidade da derivada da função de onda. Portanto, eu escrevo assim, para x igual a menos A, e é igual à derivada da função de onda da região 2, com respeito a x,
calculada para x igual a menos a. E agora, devo fazer a mesma coisa para x igual a mais a. D psi 2 dx para x igual a é igual a d psi 3 dx para x igual a a. Temos, portanto, aqui 4 condições de contorno. 4 condições de contorno. Vou obter, portanto, 4 equações semelhantes a estas aqui. 4 equações semelhantes. A partir destas equações, como eu tenho 5 incógnitas, em princípio isso dá um pouco de trabalho, mas é álgebra. É álgebra. Então, eu imponho as condições de contorno e vou obter relações como essas aqui para A, B, C, D e E. E E. Então, tenho 5 incógnitas, A, B, C, D e E, e tenho 4 equações. Então, eu posso, em princípio, determinar, isso é mais interessante, determinar B, C, D e E em função de A. Em função de A. Dá um pouco, como eu disse antes, dá um pouco de trabalho e o resultado se encontra no livro-texto, na apostila, porque a ideia aqui é explicar, né, apenas o que é básico, né, porque as contas são um pouco trabalhosas, né, mas só do ponto de vista de álgebra. Então eu vou ter 4 equações semelhantes a esta aqui. Em princípio, posso determinar a B, C, D e E em função de A. Muito bem. É uma álgebra, né, que muitas vezes pode ser até educativo, mas aqui não é o caso. A resposta está dada no texto, né, para esse conjunto de equações, né. Muito bem. Vamos prosseguir, né. Definimos a densidade de corrente, para a onda incidente, né, como sendo aqui, em princípio, eu poderia colocar um vetor aqui que é igual a H cortado sobre 2m, e agora, aqui é uma definição, eu pego a função de onda incidente, considero o gradiente para lá e para cá da onda incidente. E não é difícil nesse caso, porque eu só tenho um movimento unidimensional, eu posso fazer ou posso introduzir essa densidade de corrente para a onda incidente. Lembre-se que a onda incidente é esta expressão aqui. Esta aqui é incidente, esta aqui é a refletida e esta aqui é a transmitida. De forma que o resultado, substituindo a onda incidente, é que J associado à onda incidente é igual a H cortado vezes K dividido por M vezes módulo de A ao quadrado. Veja que K é dado por essa expressão, K igual a raiz quadrada de 2 vezes M vezes E, A essa constante aqui, né?
E eu posso também definir J para a onda refletida, e o resultado para a onda refletida é semelhante a esse. H cortado vezes K sobre M vezes módulo de B ao quadrado, pela definição de densidade de corrente que foi dada. Finalmente, eu tenho a densidade de corrente da onda transmitida. E essa densidade de corrente da onda transmitida é igual a H cortado vezes K sobre M vezes módulo de C ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma interpretação física, né, para o módulo de A ao quadrado, né, é igual à densidade de corrente, essencialmente. Claro que tenho uma constante aqui, né? E muitas vezes a gente define, né, o coeficiente de reflexão como sendo igual ao quociente entre JR dividido por JI da onda incidente. Esse I aqui é de onda incidente. Talvez seja melhor a gente colocar então aqui I para não termos problema de notação. I. Muito bem, de forma que é JI. E definimos o coeficiente de transmissão, T, como sendo igual a JT dividido por JI. Ora, não é difícil, é relativamente simples, calcular o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão, porque, afinal de contas, o que eu preciso saber aqui é, basicamente, módulo de B ao quadrado dividido por módulo de A ao quadrado, e nesse caso aqui eu preciso saber módulo de E ao quadrado dividido por módulo de A ao quadrado, né? Ora, como eu sei, em princípio, B como função de A, que vem daquelas equações ali, em princípio eu posso sempre determinar o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão. Finalmente, nós definimos, né, a probabilidade de transmissão, e é isso que importa, como sendo igual a JT dividido por JR. Ou seja, a probabilidade da partícula passar da região 1 para a região 3 é igual a P índice T, ou, se quiser, transmissão, porque eu estou interessado na transmissão. Eu quero saber qual a probabilidade que eu tenho de encontrar a partícula na região 3. É dado por essa expressão aqui. Consequentemente, é fácil verificar que P de transmissão é igual ao módulo de E ao quadrado dividido por módulo de B ao quadrado. É isso que a gente está querendo determinar em última análise. E isto é possível porque eu posso sempre expressar E como função de B. Ora, as contas estão aí feitas, né? E não vamos aqui repeti-las, né? Porque não vale muito a pena, uma vez
que dá muito trabalho, né? Mas o fato é que para grandes valores de A, né, a gente pode escrever uma expressão aproximada para a probabilidade de encontrar a partícula do outro lado, né? E o resultado é E elevado a menos 4 vezes A vezes K. É um resultado aproximado. O que significa o seguinte, vamos procurar aqui voltar, né? A definição é K dividido por H cortado, né? Porque aqui eu tenho ainda um H cortado, né? Então, o resultado basicamente é o seguinte, pode ser escrito assim, a probabilidade de transmissão é aproximadamente uma expressão aproximada, claro, a expressão exata está no texto, né? É igual a E elevado a menos, vou colocar aqui 2 vezes A, porque isto aqui é realmente importante, né? É igual a menos 2 vezes A, né? vezes 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes M. Eu posso colocar aqui um H cortado, né? E finalmente 2 vezes M vezes o zero menos E. O zero menos E. Ora, vamos analisar esta expressão aqui. Em primeiro lugar, esta probabilidade, ela tende a zero, P tende a zero, no limite clássico, quando eu considerar H cortado tendendo a zero. Quando H cortado tende a zero, esse termo aqui tende a menos infinito. Ou seja, de fato, no contexto clássico, isso não acontece. A probabilidade da partícula estar na região 3, quando ela vem da região 1, é igual a zero. Além disso, se a largura do potencial, 2 vezes A, se a largura do potencial, 2 vezes A, né, se ela for muito grande, ora, essa probabilidade tende a zero também. Então, a probabilidade tende a zero se a largura do potencial for muito grande. Ela tende a zero no limite clássico. E, finalmente, ela depende da altura do potencial. E é claro que depende da altura do potencial quando comparado com energia, porque o zero menos E é essa diferença aqui, o zero menos E. Quanto maior for essa diferença, menos provável se torna para a partícula passar de uma região para outra. O fato é que nós apresentamos aqui, na realidade, uma linha de raciocínio, né, para que a gente possa determinar a probabilidade de encontrar a partícula na região proibida classicamente, que é essa região aqui, né? E também a região proibida classicamente se a partícula vem a partir da região 1. O fato é que nós temos aqui um efeito que chamamos de túnel. A partícula, conquanto na física clássica não possa passar
pela barreira de potencial, na teoria quântica, nós temos uma probabilidade dela passar. Claro que essa probabilidade pode ser pequena, não importa, né? Mas existe, é diferente de zero. De forma que, em princípio, tunelamento é um efeito quase que obrigatório do ponto de vista da física quântica. A questão é, a probabilidade é pequena, muito pequena, baixíssima, não importa, mas sempre existe uma probabilidade da partícula estar do outro lado, né, da barreira de potencial. E esse efeito, então, é o efeito túnel, né? É uma coisa que distingue profundamente os fenômenos quânticos dos fenômenos clássicos. E isso acontece só no mundo subatômico, no mundo atômico. Não existe um similar no dia a dia. E é nesse sentido que esse fenômeno é um fenômeno quântico e microscópico.